agradecer, queremos, Senhor Jesus, te glorificar. Queremos aqui, ó Deus, bendizer o teu santo nome. Queremos, ó Pai, te entregar esse treinamento de consolidação, esse treinamento de discipulado nas tuas mãos. E pedimos que o Senhor possa estar conosco para que nós venhamos desempenhar o nosso melhor do discipulado, o nosso melhor em fazermos discípulos e glorificarmos o teu santo nome. Sê conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Que bênção ter cada um de vocês aqui conosco. Vamos começar agora o treinamento de consolidação ou o treinamento de discipulado. Vamos lá? Treinamento de consolidação. Primeira coisa, para me falar sobre a consolidação, o que é consolidação? Consolidação é você discipular, né? A consolidação, ela vem falar sobre o discipulado. Jesus disse assim, ó: ide e fazei discípulos. Entendeu? Ele não disse ide ganhar almas, como a gente que fala, né? Ele disse ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o que é consolidação? Consolidação é você pegar aquela pessoa, né, que está ali vulnerável, que está chegando e você acabou de ganhar ela, agora você vai discipular ela, você vai fazer o que é líquido ficar sólido, endurecido. Isso significa a palavra consolidação. É fazer o que é líquido ficar sólido, endurecido. Fazer ficar firme, estável, que significa que não possui variação ou alteração. A consolidação é para firmar, estruturar, ensinar o novo discípulo a ele ser constante. Por que é importante o discipulado? Porque a maioria das pessoas que aceitam, começam a caminhar, elas desviam, elas abandonam. Então por que é importante você pegar essa pessoa e você discipular ela, você fazer ela passar pela consolidação, que é o que nós chamamos o trabalho de discipulado. Aqui na nossa igreja nós chamamos de consolidação, porque você vai tirar a pessoa daquela vida de inconstância, né? A Bíblia diz que o homem que é inconstante em seus caminhos, ele não pense o homem inconstante ou de ânimo dobre que receberá alguma coisa do Senhor, pois não receberá. Então a pessoa que ela é inconstante, ela não consegue, ela não pode nem pensar que ela vai receber alguma coisa do Senhor, pois ela não vai receber, diz a Bíblia. Então, o discipulado, a consolidação, é para você fazer essa pessoa que está chegando agora, ela firmar, como se fosse uma sapata, né? Ficar firmada, sólida, para que quando vier a tempestade, a luta, a dificuldade, ela permanecer. Por isso que é muito importante a consolidação. E agora nós estamos dando esse treinamento de consolidação. Qual é o objetivo do treinamento de consolidação? O objetivo é levantar pessoas e prepará-las para que elas venham fazer esse discipulado, para que elas venham discipular também. Esse é o objetivo do treinamento de consolidação. Porque muitas pessoas querem consolidar outras pessoas e não foram treinadas para fazer aquilo. Então elas vão ter um erro na hora de consolidar e vão treinar essa outra pessoa que vai consolidar a outra de maneira errada. E aí vai bagunçar tudo. E hoje nós vamos dar esse treinamento aqui para que nós venhamos acabar com alguns erros que acontecem, né? Eu criei esse treinamento depois de alguns anos. Na verdade, a minha consolidação foi aproximadamente uns 12 anos atrás. E depois disso, passou-se ali um ano, né? De 10 anos a 9 anos e meio de consolidação. Eu pega uma revista para mim lá, Diogo, dentro do armário lá para mim. Isso, pega lá, qualquer um de vocês. Dentro do armário, para me mostrar para vocês. Dentro de todo esse tempo, dentro de 10 anos, eu verifiquei e anotei, guardei dentro de mim todos os erros que foram acontecendo em discipulados, com discípulos meus, coisas que eu vi acontecendo, que jamais podem acontecer na consolidação, e coisas que tem que acontecer na consolidação, com esse mesmo material que a gente usa de discipulado aqui. E em todo esse tempo, eu fiz esse treinamento baseado em erros e dificuldades que os discípulos tiveram. Então, vou estar passando para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero estar ensinando aqui hoje, sobre esse treinamento de consolidação, é como consolidar. O primeiro passo, para um discípulo consolidar, primeiro ele tem que ser consolidado. É a primeira característica.
Uma pessoa, para consolidar alguém, para ela ir consolidar alguém, a primeira coisa ela tem que receber a consolidação. Pois se ela não tiver recebido a consolidação, como que ela vai consolidar alguém? Então primeiro a gente precisa ser preparado para depois preparar outras pessoas. Se a gente está despreparado, como é que a gente vai dar alguma coisa para aquela pessoa? Pedro, na frente da porta formosa, ele disse o quê? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então uma pessoa incapacitada, como é que ela capacita alguém? Uma pessoa despreparada, como é que ela prepara alguém? Uma pessoa desestruturada, como que ela traz estrutura para alguém? Uma pessoa enferma, como que ela cura alguém? Uma pessoa cativa, como que ela traz libertação para alguém? Então não tem como. Então o primeiro passo é o quê? Para você consolidar, primeiro você precisa ser consolidado. A consolidação tanto firma a pessoa como ela trata o caráter da pessoa. Na consolidação, durante essas 8 semanas, que o consolidador estará discipulando o consolidado, que é aquele que está recebendo a consolidação, o consolidador terá que ficar atento para alguns aspectos que vão acontecer nessas 8 semanas. Eu vou falar para vocês aqui. Primeira coisa que pode acontecer durante essas 8 semanas, que você tem que ficar atento para com o seu discípulo. Paz, querido. A primeira coisa é o seguinte, é a falta da pontualidade no horário marcado para consolidar. É a primeira característica, a falta da pontualidade. Porque na consolidação, nós também vamos tratar o quê? Nós vamos tratar o caráter dessa pessoa. Então por que todas as pessoas que entram no nosso ministério, pode ser pastor, presbítero, apóstolo, bispo, pode ser o que for, missionário, evangelista, mestre, por que ela precisa passar na consolidação? Porque não é só um ensino que a gente passa para a pessoa, mas na consolidação nós também trabalhamos no caráter da pessoa. Então aí a gente vê o quê? A primeira coisa, a gente consegue descobrir se a pessoa ela tem dificuldade no horário, na falta de pontualidade no horário marcado. A segunda característica, o cancelamento da consolidação. Ah, rapaz, hoje não vai dar. Depois da consolidação estar marcada, a pessoa geralmente, quando é uma pessoa que ela não dá prioridade às coisas de Deus e não dá prioridade ao discipulado, à consolidação, à visão da igreja, o que ela vai fazer? Ela vai começar a querer cancelar a consolidação. Então, nesses termos, a gente consegue descobrir se a pessoa ela tem comprometimento ou não, se ela é pontual ou não. Então a primeira característica é a falta da pontualidade que a pessoa tem. Ela chega atrasada, ela não tem compromisso. Então o consolidador, que é aquele que está dando a consolidação, ele vai ter um grande trabalho com essa pessoa. A segunda característica é o cancelamento da consolidação. Ela vai querer cancelar a consolidação. Daí você começa a saber se a pessoa, como que é o caráter dessa pessoa. A terceira característica, a pessoa se for ansiosa, ela vai pedir para antecipar. Não me dá logo tudo de vez, só para acabar logo. Então você vai descobrir se o seu discípulo ele é ansioso. E é uma das coisas que não pode acontecer. Não faça isso. Não adiante as consolidações. Da mesma maneira que quando você vai no médico, o médico te passa uma receita de remédio para você tomar de 12 em 12 horas, ou de 6 em 6 horas, e você não pode pegar a cartela de comprimido todo e jogar para dentro e beber, porque vai te prejudicar. Se você der toda a consolidação para a pessoa, você afeta o ensino dela. Então não faça isso. A quarta característica, a quarta coisa aqui, é não ler só as perguntas. Não ler. Quer dizer, não ler nem responder as perguntas. É o que? A pessoa vai, mas ela não lê, nem responde as perguntas. Porque você tem uma sua revista, e a pessoa que está recebendo a consolidação, ela também tem a revista dela. Aí ela chega no dia da consolidação, ela não leu as perguntas, ela não leu a consolidação, ela não respondeu. Então você começa a ver as dificuldades que essa pessoa tem. Geralmente as pessoas chegam todas animadas, quero fazer a obra, eu quero fazer a obra, quero fazer a obra. Só que as pessoas querem fazer um monte de coisa pulando etapas. Então aqui a gente vai trabalhando o caráter dessa pessoa e vai ensinando ela que agora ela tem que ser pontual, que ela tem que ter compromisso, que ela tem que ter responsabilidade, que ela tem que priorizar as coisas de Deus. E a gente vai trabalhando na pessoa, porque ela vem cheia de dificuldades, de costumes, ou seja, de outros ministérios, ou ela não foi bem treinada onde é que ela estava, ou não passou processo nenhum.
Que geralmente muitas igrejas que você vai, as pessoas já chegam já dando oportunidade para as pessoas e não sabe se ela foi preparada, se ela está liberta, se ela está curada, se ela tem compromisso, se ela é responsável. Então o que a pessoa vai fazer? Ela vai receber a consolidação, não vai ler, não vai fazer, não vai passar, não vai responder nada e já vai querer pular para outra etapa. Não deixe isso acontecer. Então é muito importante, quando você for começar a consolidação, você também escrever o dia que aconteceu a consolidação. E ir marcando, se a pessoa pediu para cancelar ou não pediu para cancelar, ir marcando. Existem consolidações, acredite se você quiser, uma consolidação de 8 semanas que durou 4 meses, 6 meses, 8 meses. Nesses 10 anos trabalhando com discipulado, tá? Eu já vi muita coisa. Coisas que é para acabar em 2 meses, acabar em 6, em 8 meses. Às vezes por falta de responsabilidade da pessoa que está recebendo a consolidação, ou muitas das vezes pela pessoa que está consolidando. Então é muito importante você marcar a data. Observação. Por isso é extremamente importante o acompanhamento por telefone, uma mensagem durante a semana, cobrando a pessoa, incentivando a pessoa, mesmo que ela já saiba, lembre ela, dê uma ligada para ela, lembrando que essa pessoa ela é um bebê espiritual. Ela está começando agora, então ela precisa de ser acompanhada. Geralmente quando a pessoa acaba de aceitar Jesus, dentro de 24 a 48 horas é o tempo de crise. É por isso que as pessoas que aceitam a Jesus, dentro de 24 a 48 horas, é importante a primeira ligação. Então a pessoa que você está consolidando também, o novo convertido ou o novo decidido, ele precisa de um acompanhamento mais de perto. Então é por isso que é necessário a gente está mandando uma mensagem. Quando você for consolidar uma pessoa, a pessoa está naquele processo de aprendizado, manda uma mensagem para ela, liga para ela, você já estudou a revistinha, você já fez tal coisa, vai dando esse feedback, vai dando esse direcionamento para a pessoa e pede para a pessoa o feedback, pede para a pessoa o retorno. E aí, como é que foi? Você já leu? Você entendeu alguma coisa? E vai sempre lembrando, porque pode chegar no dia da consolidação ela falar bem assim: nossa, eu esqueci. Mas se você deu uma tarefa para ela, você ligou para ela, mandou mensagem, você vai estar ajudando e vai estar alimentando como se fosse esse bebê espiritual, que precisa de saber a hora de comer, precisa de saber que tem que limpar ele. Tem como ter um bebezinho, né? Que você tem que limpar, tem que trocar a fralda. Assim existe o bebê espiritual. O cara que não tem, ele que chegou agora, a mulher chegou agora, ela não tem conhecimento das coisas de Deus, ou tem, mas é irresponsável espiritualmente, não tem compromisso com nada do ministério. Então você precisa trabalhar devagarzinho com aquela pessoa. Algumas coisas que você nunca pode fazer como consolidador, né? Isso aqui eu anotei, todos esses anos aqui eu fiz questão de preparar uma por uma, de algumas coisas que você nunca pode fazer, nem sonhando, como consolidador. A primeira coisa é você querer consolidar alguém sem você ser consolidado. Não, primeiro você precisa receber a consolidação. Essa é a primeira, é o primeiro tópico, é o primeiro degrau. O segundo degrau é você começar a consolidar uma pessoa, vai na casa da pessoa, ou a pessoa vai na sua casa, ou vocês marcam um lugar para vocês dois estar indo, e você vai começar a consolidar a pessoa, chega lá, abre a revista e já sai passando, lendo para a pessoa e querendo explicar, sem primeiro você fazer uma oração. Primeiro você tem que fazer uma oração. Começa com a pessoa, primeiro faça uma oração com a pessoa, né? Pergunte como que a pessoa está. Primeira coisa. Tem gente que foca tanto no serviço, na meta, eu tenho que bater meta, eu tenho que bater meta. É igual a pessoa que trabalha no caixa. A pessoa está na frente dela, ela está ali, não, próximo cliente, vai anotando, passando, próximo da fila. E não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não entende que tem uma pessoa que está ali. Não, aprenda uma coisa, pessoas são mais importantes do que coisas. É muito importante a gente aprender isso. Pessoas são mais importantes do que coisas. É importante nós entendermos isso. Então, primeiro, começar a consolidar sem antes orar. Nunca faça isso. Terceiro, desabafar seus problemas com a pessoa que você está consolidando. Você vai consolidar alguém, essa pessoa está precisando de força.
Não é para você falar os seus problemas que você está passando, as dificuldades que você está passando com aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela está na condição de receber de você aquilo que você tem para dar. Ela não está ali para estar dando força para você. Ela está ali para receber aquilo que você vai estar dando para ela. Então é muito importante você se colocar na condição e ter vigilância para você não começar a desabafar. Nós já tivemos alguns casos da gente ir de uma discípula nossa nos procurar e falar bem assim: pastor, me troca de consolidador. Por quê? Falei, por quê, minha irmã? Pastor, porque a pessoa que está vindo me consolidar, ela fica falando da igreja, ela fica falando da vida dela, fica falando dos problemas que ela está passando, ela fala da vida de problema de outros irmãos. Pastor, eu não quero, já tenho meus problemas, eu não quero saber do problema dos outros, eu estou precisando de ajuda. Então, se algum dia você for consolidar alguém, não leve seus problemas para essa pessoa. Leva seus problemas para o seu líder de célula, para ele te ajudar em oração, para um parceiro na fé, para o seu pastor, para a pessoa que você está precisando de ajuda, não para a pessoa que vai receber a consolidação. Essa é a terceira coisa. A quarta coisa que você não pode fazer é falar coisas negativas, problemas que vai desmotivar a pessoa. Ah, mas é difícil, né? Isso aqui, mas é muito difícil. Nossa, você convida a pessoa para jejuar, mas é muito difícil. Olha, você vai ler a Bíblia, mas vai ter um monte de coisa que você não vai entender. Não seja negativo. Seja uma pessoa positiva na hora que você for falar. Seja uma pessoa positiva na hora que você for expressar. Porque essa positividade, você imagina, nós estamos hoje vivendo um tempo de pandemia, um tempo de crise. Você já imagina se você tiver um pastor, que esse pastor, ele vive pensando em problema, falando em problema, e anda desanimado e passando tristeza para você. Irmãos, alegria contagia, tristeza também. Então nós precisamos passar coisas positivas para as pessoas que nós estamos consolidando. A quinta coisa, o que você não pode fazer como consolidador? Marcar uma consolidação e largar a pessoa esperando. Quantos consolidadores já marcaram uma consolidação com a pessoa, esqueceram e está o discípulo esperando? A pior coisa que tem é você marcar um compromisso com a pessoa faltar, nem te ligar para dar uma justificativa por que faltou. E isso não é só consolidação, não. Isso serve para os negócios, isso serve para o ministério, isso serve para a amizade, isso serve para o casamento. Não marque compromisso com as pessoas e não cumpra. Então, você marcou um compromisso, seja uma pessoa pontual, seja uma pessoa que tem responsabilidade. Porque uma das piores coisas que tem é você lidar com gente irresponsável. Agora você também como líder, aprenda uma coisa. Eu marquei um horário aqui. Beleza. Marquei o horário para dar o treinamento. Chegou só a irmã, vou botar um exemplo, a irmã Maria. A irmã Maria veio. Mas o restante dos alunos, nenhum deles veio. Era para começar o treinamento às 19h30, eu estou esperando, já deu 8h10, a irmã está esperando desde 19h30, ela está esperando, e eu vou esperar os outros? Não. Eu não posso deixar quem é fiel no horário ter que pagar pelos irresponsáveis que chegaram atrasados. Quem chegou atrasado fica com a matéria faltando. Você está conseguindo entender como que é o assunto? Eu já participei de curso e me senti penalizado. Porque o professor que me deu o curso, eu chegava cedo, eu chegava antes, e ele ficava esperando a turma todinha. Para depois que chegasse a turma todinha, ele começasse a dar aula. Você sabe como é que é o nome disso? Falta de respeito. Falta de respeito com quem tem responsabilidade. Então o dia que você for o professor, o dia que você marcar um compromisso com alguém, chegue na hora. E se você for um professor e você tiver alunos, e chegar aquele aluno que chegou, honre o aluno que chegou cedo. E comece da hora no horário que você marcou. Amém? Se alguns dos meus professores estão me ouvindo aí agora, que já foi meu professor, aprende essa. Honre a pessoa que tem responsabilidade. Amém? Para que quem chegue atrasado, não tenha a prática de chegar atrasado.
Porque quando você espera os alunos que chegam atrasados, você está motivando eles a continuar chegando atrasado, que você vai esperar por eles. Aprende uma coisa. Uma das maiores escolas da vida se chama perda. E é perdendo que se aprende. Esse é o segundo plano. Perdendo e aprendendo. Perdendo e errando. Né? O primeiro, você sabe qual é a diferença da sabedoria para a inteligência? É que a inteligência é quando você erra e depois você aprende. Por inteligência você fala, aqui eu não vou mais não. Agora você sabe qual que é a sabedoria? A sabedoria é o nível 1. A inteligência é o nível 2. A sabedoria, você não precisa errar para aprender, perder para aprender. Você aprende com quem já errou, Então vamos lá. A sexta coisa, consolidar a pessoa em um local onde ela não possa expressar, não possa chorar, não possa desabafar, um local barulhento. Então quando você for consolidar, o que você tem que fazer? Preste bastante atenção, qual é o local? Quantas vezes a pessoa chega um pouquinho antes do culto e quer consolidar dentro da igreja? Hoje é proibido, não deixa acontecer mais isso. Aqui na igreja Operando Deus, né? Antigamente, sabe como é que era? No meio do culto, o culto quase começando e a pessoa acelerando, não vai, aí a pessoa chega e cumprimenta. Você não pode consolidar em um local barulhento, um local que está um monte de gente ali pegando, às vezes passando ali, que a pessoa vai querer começar a chorar. Às vezes pode chegar alguém e perguntar, está bem, está acontecendo alguma coisa? Então o local influencia muito. Sétima, o que o consolidador não pode fazer? Só ler a revista. Já aconteceu aqui também um caso de uma discípula nossa nos procurar e falar bem assim, pastor, me ajuda aí, pastor, porque a pessoa que está me consolidando, se for para mim só ler, pastor, eu leio em casa. Imagina, você vai lá não sei aonde para ser consolidado para alguém, chega lá a pessoa só lê. Ora de novo, te manda embora. Não, então você não pode só ler. Oitava coisa que você nunca pode fazer. Nunca comece uma consolidação sem demonstrar preocupação com a pessoa. Por exemplo, você está bem? E aí, como é que você está? Você está tudo bem? Primeira coisa, nem só para o ensinamento aqui não. Eu acho que você perguntar se a pessoa está bem, já é caso de educação. Se tem algum dos discípulos que estão aqui, ou você que está me assistindo agora, participando desse treinamento, aprenda uma coisa. Quando você ligar para alguém, pergunte se a pessoa está bem. Pode ser seu pastor, ou pode ser uma pessoa que está debaixo da sua cobertura, ou quem for que você se relacionar, seu patrão, quem for. Pergunte se a pessoa está bem. Porque você pode estar perto de alguém que está passando por problemas, e você está tão focado nas suas metas, que você passa por cima do que pode estar acontecendo com a pessoa. Então pergunta se a pessoa está bem, ainda que você não possa resolver o problema dela. Não, meu irmão, vou orar por você, mas pergunte se a pessoa está bem. Já existiu o caso da pessoa chegar para consolidar, e vão consolidar, vão dar matéria e tal. A pessoa nem perguntou se a outra está bem. Então aprenda, você atendeu um telefonema? Pergunta, meu irmão, está tudo bem com você? Por educação. Talvez você pode servir aquela pessoa. Você pode ajudar aquela pessoa com alguma coisa. E descobrir que naquele momento aquela pessoa pode estar passando um momento muito difícil. Então o que você faz? Pergunte se a pessoa está bem. Dê lição de casa. A cada semana, dê uma tarefa nova à pessoa. Você está consolidando alguém? A pessoa ela vai aprender. Irmãos, de professor para professor muda muito. Muda muito de professor para professor, de pessoa para pessoa. Às vezes a empresa é boa, o que torna a empresa ruim, não é porque a empresa é ruim. É os funcionários, é as pessoas que estão ali. Talvez eu estou aqui falando para alguém que você já trabalhou num lugar e é péssimo. Você tem vontade de ir embora. Mas às vezes você não tem vontade de ir embora por causa do salário, não. Você tem vontade de ir embora por causa dos funcionários. Que acabam fazendo o seu serviço ficar mais sobrecarregado, pesado o ambiente. Então vamos lá. Decorar um versículo bíblico. Dá tarefa de casa para a pessoa. Dê um versículo bíblico para ela decorar.
Um versículo bíblico por semana. Ensine a pessoa a fazer isso, tipo ler 21 vezes. Você quer que uma pessoa aprenda? Você quer gravar a Bíblia? Você vê a gente falando às vezes um monte de versículo, né? Do capítulo tal, do versículo tal, diz não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? A gente leu várias vezes aquilo ali para ficar aqui dentro. Então uma técnica que você pode ensinar a pessoa para ela conseguir gravar a Bíblia, principalmente quem tem sede, quer se tornar um pregador, um ensinador, é você repetir os mesmos versículos, né? E aí ele vai ficar dentro da sua memória, não vai gravar, não vai sair mais. Hoje eu consigo falar versículos bíblicos pensando em outra coisa. Eu estou pensando em outra coisa ali, eu falo versículos bíblicos que estão na memória. Eu consigo ficar aqui para você aqui falando um monte de versículo bíblico sem eu raciocinar no que eu estou falando. Porque se você não sabe, a sua memória é igual um computador que registra as coisas. Entendeu? Então tem coisas que estão registradas. Às vezes o pregador está pregando e fala, rapaz, como é que esse camarada sabe desses versículos assim? Já está na memória dele. Aí ele vai pegar e vai reproduzir aquilo que está ali na memória. Entendeu? Se eu falar um versículo bíblico para vocês aqui, sem raciocinar, você vai ver que não dá tempo de eu raciocinar e eu estou falando o versículo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada alguma de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, juntos medulas e apto para discernir pensamentos e intenções do coração. Eu fiquei pensando para falar? Não, já está na minha memória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará direito do Senhor, meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, porque nele confiarei certamente que ele me livrará do laço passarinho da peste perniciosa, debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não estou pensando para falar, eu só estou jogando o que está aqui dentro. Então quando você pega e você grava aquilo, você bota para dentro, faz essa técnica de 21 vezes, fica tudo aqui dentro de você, e aí você só produz. Da mesma maneira que um camarada que já é acostumado a dirigir, ele entra no carro sem pensar na marcha que está passando, ele simplesmente vai. O seu cérebro acostuma. Então você precisa treinar o seu cérebro com a palavra de Deus. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. As maioria das visitas que eu vou, o texto que eu vou falar, ele está todo na minha cabeça. As coisas estão na minha cabeça. Tem muitas palestras que eu dou, de encontro, que eu já dei várias vezes, que está na minha cabeça a palestra. Entendeu? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem alguns mecanismos que gravam aquilo que a gente está recebendo. Então, se você consegue passar por cima do sistema límbico, fala comigo, sistema límbico. O que é o sistema límbico? Sistema límbico é o sistema que é acionado quando você dorme. Você está aqui ouvindo tudo que eu estou falando. Quando você dorme, aciona o sistema límbico. Aciona o sistema límbico e é apagado o que você aprendeu. Você sabia disso? O seu cérebro, Deus fez esse mecanismo. Entendeu? Então o cérebro funciona assim. Então o sistema límbico entra e vai limpando tudo aquilo que você aprendeu. A não ser que você sair daqui, que você vai anotando o que eu estou falando. Quando chegar em casa, você repassa e lê de novo. Isso se você tiver paixão pelo assunto, aí você consegue gravar e colocar aqui dentro. Senão o sistema límbico apaga tudo. Então o seu cérebro, ele tem um funcionamento, né? Igual sonhar. Você passou a noite, aí virar para você e fala bem assim, você sonhou com o que hoje? Aí você fala bem assim, não, hoje eu não sonhei com nada não. Não, você sonhou. Não tem como você não sonhar. Se você não sonhar, você morre. Você tem que sonhar, você é obrigado a sonhar. Você não lembra do seu sono. Você não lembra do seu sonho, mas você sonhou. Porque senão você morre. Porque o seu cérebro não pode parar de trabalhar. Ele não para de trabalhar. Se o cérebro parar de trabalhar, você morre. Então você sonha. Está conseguindo entender? Estude sobre o cérebro, que você vai ver que a gente está falando. Eu já estou entrando em outra matéria aqui. Deixa eu voltar para cá. Então vamos lá. Então faça a pessoa ler 21 vezes. Dê a tarefa para a pessoa, né? Para que essa pessoa dê um versículo bíblico, cobre a pessoa. E aí, já gravou? Comece com versículos fáceis. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Dê versículos fáceis. Jesus chorou.
Começa com um versículo facinho, mas eu gravar não tem a memória boa não. Eu vou te passar um versículo pequenininho. Jesus chorou, a pessoa fala, Jesus chorou? Não é possível que você não vai gravar, Jesus chorou. Não, Jesus chorou, é fácil, eu vou gravar. Aí você começa dando coisas fáceis para o seu discípulo. À medida que você for caminhando com ele, começa a dar coisas difíceis para ele. Entendeu? E aí ele vai começar a gravar e desenvolver o ministério dele. E outra coisa, por que você precisa gravar? Porque quando você estiver falando do amor de Jesus, ou você estiver ministrando em algum lugar, o Espírito Santo, ele te fará lembrar, diz a Bíblia. Mas ele vai fazer você lembrar o quê? Aquilo que você tem dentro de você. Ele vai te fazer você lembrar aquilo que você estudou, aquilo que você leu, aquilo que você ouviu. Ele não vai te lembrar de algo que você não tem. Então você precisa, porque Deus já criou o homem, o cérebro do homem de uma maneira. E ele sabe trabalhar com o cérebro do homem. Assim também como o diabo também sabe trabalhar com o cérebro do homem. O cara que está viciado no crack, ele começou o crack, então o diabo investe pesado no cara, quando ele está no começo do vício dele. Depois que ele vicia, que o cérebro dele acostuma, o diabo não fica investindo mais assim. Por quê? Porque o próprio cérebro da pessoa já trabalha em cima daquele costume. Porque o nosso cérebro trabalha com mecanismo. Você come com o mesmo prato, mesmo que tenha um monte, o mesmo copo. Você senta no mesmo lugar da mesa, onde é que você, é no mesmo lugar, no sofá. Observa o sofá da sua casa, você gosta de deitar do mesmo jeito, da mesma maneira, porque o seu cérebro, ele tem um modo de repetição nele. Entendeu? Então o diabo, já sabendo do nosso mecanismo, ele é inteligente. Então ele já aciona gatilhos em tal área, porque ele já sabe o que é. Você está entendendo? Igual o Facebook, você bota aqui o Facebook já sabe o que você gosta de ler, de ver. Ele já tem uma leitura daquilo que você gosta de ver. Então eles já têm um mecanismo de funcionamento que sempre vão jogar na sua tela coisas que você já gosta de sempre estar vendo, para te prender ali. Já é um mecanismo. Porque se ele ficar botando coisas que você não vai querer ver, não vai te interessar. Então ele já estuda o que você gosta de clicar, para botar sempre na frente para você estar vendo. Está entendendo? Eu já estou entrando em outra matéria. Vamos lá. 2. Fazer a pessoa estudar a lição antes da aula, para que tudo que ela tem dúvida dentro da lição, o consolidador a oriente. Então o que acontece? Faça com a pessoa para que ela venha estar lendo a lição antes, para que ela saiba qual é a dúvida que ela vai ter. Então é muito importante estudar a matéria, para quando ela já for falar, se bem que não é matéria, né? É tão simples a consolidação, mas para que ela já saiba o que é que vai estar sendo falado ali, para ela já estar interagindo mais. 4. Chame seu discípulo para orar com você na igreja, em um horário que a igreja esteja aberta. Se não der, ore pelo celular. Diga a ele que pelo menos uma vez por semana ele tem que orar no templo. Dê a ele um dia e cobre ele. Então, tipo assim, dê a tarefa para ele de oração, para que ele esteja ali com você, orando. Vamos chegar na igreja hoje meia hora mais cedo. Aí vocês dobram o joelho junto com ele ali e oram por ele. Rapaz, isso é muito importante. É importante no mundo espiritual e é importante por ele. Ele vai se sentir cuidado. Esse cara ora por mim, esse cara, né? E quando ele for formado, ele vai fazer a mesma coisa que você está fazendo com a outra pessoa. Algumas lições da consolidação que não podem passar desapercebidas pela consolidação. Primeira lição, a lição de número 2 da consolidação. É porque esse treinamento, ele é um treinamento que trabalha tanto discipulado, tá? Você que está discipulando, às vezes também que é de outra igreja, então algumas coisas que eu passei para você aqui, serve para você como base para você estar fazendo esse discipulado. Agora eu vou estar trabalhando agora numa outra área, dentro do material que eu aplico aqui no nosso ministério. Na lição de número 2,
tem uma parte dela que diz assim, ó: não olhe para trás. Nos tópicozinhos das perguntas. Diz assim, ó: nesse tempo, você já sofreu alguma tentação? Em caso positivo, descreva as áreas que você foi tentado. O consolidador irá orar por você. Nesta lição, agora está falando para a gente que está dando a consolidação ali. Nesta lição, você terá que orar com o seu discípulo em cima daquilo que ele apresentou a você, para que ele suporte e você, como consolidador dele, vai instruir e ajudar ele. Então o que acontece? Se aqui ele está passando, ele vai falar para você na área que ele está sendo tentado. Então você tem que orar, nessa lição você tem que orar por ele, lembrando do que ele está falando. Ah, rapaz, minha dificuldade é droga, minha dificuldade é mulher, minha dificuldade é homem, minha dificuldade é tal coisa, minha dificuldade é dinheiro, minha dificuldade é sexta-feira, eu tenho vontade de sair, cara, eu estou sendo tentado. Entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai orar por ele em cima da área que ele apresentou. Deus, ajuda ele nessa área. Você não pode passar para outra lição sem orar por ele nessa área. Só lendo, não, vamos embora, vamos passar. Não faça isso. Entendeu? Então na lição número 2, você tem que atentar para essa pergunta, porque essa pergunta, ela é tanto uma tarefa, ela é uma tarefa que é dada, que é passada para a pessoa e para o discipulador que está dando discipulado. Já estou finalizando. 3. Alimento para o seu espírito é o tema da terceira lição, né? A pergunta: apanhe uma folha de papel, faça um inventário, faça uma relação de todas as palavras de maldição que você já lançou sobre si. Ele vai pegar todas as palavras de maldição. Ah, eu sou burro. Ah, nada dá certo para mim. Ah, eu não consigo nada. Ah, eu não arrumo ninguém. Um monte de palavra de maldição que a pessoa joga para ele mesmo. Tudo para mim dá errado, né? Tem pessoa que é negativa assim? Então, ele vai anotar tudo em um papel, todas essas palavras. Na próxima reunião, o consolidador irá orar anulando cada sentença sobre a sua vida e decretar a bênção com novas palavras de vida. Então o que acontece? Na próxima consolidação, o cara vai anotar: qual palavra que você lembra? Tal coisa, anota aí, tal coisa, anota aí. Fez o inventário? Está tudo ali? Na próxima lição, junto com ele, o consolidador vai pegar junto com ele ali, ó, lê isso aí. Você falou que eu falei que eu era burro, então vai lá, repete essas palavras: eu não sou burro, eu retiro essa palavra do mundo espiritual sobre a minha vida. Ah, eu disse que meu casamento não presta, que meu casamento é uma desgraça. Eu retiro essa palavra, eu declaro que meu casamento é uma bênção. Não é você falar para ele, porque o que você falar para ele não vai mudar, é ele que tem que declarar. Está conseguindo entender como é que funciona? É igual uma pessoa isso aqui eu aprendi lá na Alemanha. Há 3 anos atrás, quando eu estive na Alemanha, eu aprendi isso no seminário. A pastora chamada Neuza Etioca. Quando uma pessoa, vamos supor, ela mexe com o espiritismo, ela tem um monte de imagem, um monte de coisa na casa dela, coisas que ela colocou, não adianta eu, como pastor, ir lá pegar as coisas: pastor, não quero que isso na minha casa não, tire isso daqui. Não adianta. Aquilo está ali no mundo espiritual. É a pessoa que tem que quebrar aquilo ali, falando: eu quebro, eu desligo, eu renuncio disso, eu arranco isso da minha vida, eu abri mão daquilo ali. Por quê? Porque foi a pessoa que trouxe para a casa dela. Você está conseguindo entender? Você quer ver uma coisa? Preste bastante atenção. Existe um casal aqui. Faça uma linha imaginária aqui, que existe um homem aqui do meu lado e uma mulher aqui do meu lado. Aí o marido vai lá e trai a esposa. O marido vai lá e trai a esposa. Aí ele chega, trair a esposa. Adianta vamos supor que eu não sou pastor, sou só mais uma pessoa, eu sou irmão desse marido que traiu a esposa. Eu chegar para minha cunhada e falar: eu quero te pedir perdão, porque meu irmão te traiu. Adianta? Não adianta. A mesma coisa, quando você der legalidade, quem tem que fechar a legalidade é você. Entendeu? Então vamos lá. Próxima, 4ª lição. Fala sobre finanças. Como você
irá falar sobre finanças se você não é fiel. A quarta lição vai falar sobre desatar a pessoa financeiramente, para ela ser fiel a Deus nas primícias, nos dízimos, para que Deus venha repreender todo o mal que venha querer travar a vida dela. Aí, vamos supor que você não é fiel. Aí chega lá, aí eu falo, nossa, e como é que faz isso? Aí você vai falar, você tem que fazer isso e aquilo, a primícia é o primeiro dia do seu trabalho, o dízimo é 10% daquilo que você tem, e você fazendo isso, Deus vai prosperar a sua vida, Deus vai abrir os seus celeiros, Deus vai repreender o cortador, o migrador, o destruidor. Aí a pessoa vira para você e fala bem assim, nossa, que legal, e você faz isso todo mês? A pessoa vai abrir o olho desse tamanho, aí para não ficar constrangido, vai mentir. Ou, se for uma pessoa verdadeira que estiver consolidando, vai falar bem assim, não, eu tenho que te falar a verdade para você, eu não faço isso não. Vai falar, mas como é que você quer ensinar para mim algo que nem você faz? Forte, não? Então aprende uma coisa, a pessoa que vai dar consolidação, ela tem que ser fiel a Deus. Não só fiel na moral dela, não só fiel indo no ministério, mas fiel nas finanças dela também. Que a nossa vida é dividida por áreas. E a pessoa trabalha 8 a 10 horas por dia da pessoa trabalhando. Então ela tem que aprender que o inimigo quer que ela seja amaldiçoada. Então ela tem que aprender essa lição. Mas para isso, quem está ensinando tem que ser fiel a Deus. Lição 6. São 7 lições, essa é a 6. Você veja que lição 6 vai falar sobre a idolatria, feitiçaria, macumbaria, apresentação a santos. Será necessário que após a pessoa falar se ela foi apresentado, ou se foi um centro espírita, ou se é necessário o consolidador está fazendo uma oração, quebrando todo o pacto, toda a amarração feita sobre a vida desta pessoa. É necessário o consolidador estar bem preparado, principalmente na lição 5, pois neste momento a pessoa pode até manifestar nessa hora da oração. A pessoa que está recebendo a consolidação tem que estar então o que acontece? Presta atenção aqui, filhinha, presta atenção. A pessoa que vai estar recebendo a consolidação, você pode saber se a pessoa pode manifestar? Ela pode manifestar, filha. Está entendendo? A pessoa pode manifestar. Você pode estar dando consolidação e daqui a pouco a pessoa manifestar ali na hora que você for fazer essa oração por ela. Então é muito importante nessa lição, principalmente a lição número 5, você jejuar, né? Você está em jejum, porque existe grau, níveis de demônios. A Bíblia diz, essa casta não é caspa de cabelo e nem casca de laranja, e nem de nada. É casta, é hierarquia. Então você não sabe qual é a casta de demônio que pode estar naquela pessoa. Se é um demônio ou se é uma casta, né? São, botar aí, 6.000 demônios, um exemplo. Você não sabe. Então o que acontece? Então nessa lição que você vai mexer nessa área, você vai tocar. Porque você pode lidar com uma pessoa que tem algum problema de libertação muito forte e ela não manifestar nada. Só que quando você vai tocando em assuntos, o mundo espiritual vai ativando. Porque o mundo espiritual ele não funciona pelo que você pensa. O mundo espiritual ele funciona pelo que você produz, o que você fala, o que você pronuncia com as suas palavras. Então na lição de número 5, vai tocar nessa área. Se a pessoa já foi em algum centro espírita, se já mexeu com alguma magia, alguma coisa, né? Porque você está conhecendo o seu discípulo ali na hora do discipulado. Então, é muito importante você ter feito uma consagração naquele dia, principalmente naquela semana, em prol daquilo. Para quando você for dar essa lição para a pessoa, se ela manifestar, você está bem ali para você estar expulsando o demônio. Sempre lembrando, quando você for expulsar um demônio, em nome de Jesus. E nunca expulsar um demônio de olhos fechados. Sempre atento do seu discípulo ali, ele pode cair, pode acontecer alguma coisa. Entendeu? E quando você estiver orando, se a pessoa... eu já fui no centro espírita, eu já comi algo que foi apresentado, minha mãe já fez simpatia comigo. Você fala para a pessoa repetir
as palavras. Eu quebro, eu desligo, eu renuncio de toda obra de espiritismo, toda obra de magia negra, de bruxaria, de feitiçaria, de todo passe que eu passei. Eu me desligo no mundo espiritual daquele passe que eu tive. Faz a pessoa pronunciar. Não é você botar a mão na cabeça da pessoa, repreender aquilo, não. É a pessoa tem que pronunciar isso. Que o mundo espiritual vai funcionar de acordo com essas palavras. Após acabar as 7 lições, incentive a pessoa a ser um consolidador. Se a pessoa tiver interesse, meu irmão, você quer ser um consolidador? Você incentiva a pessoa, né, para que ela venha discipular outras pessoas também. Ela vai discipular outras pessoas? Não, ela vai ter que passar por uma análise antes. Ela vai ter que passar por esse treinamento aqui. E ela vai ter que te consolidar. Então, deu a 7ª lição, peça para essa pessoa consolidar você. E aí você vai fazer uma avaliação sobre aquela consolidação que aquela pessoa te deu. Para você ver como que está aquela pessoa, que nível que ela aprendeu, e se ela será um bom consolidador para outra pessoa que você vai dar para ela consolidar. Amém? Esse é o treinamento de consolidação. Então eu profetizo que você vai ser um ótimo consolidador. Eu profetizo que você terá muitos discípulos. Eu profetizo que você será um líder de célula de excelência. Eu profetizo que o seu ministério irá se desenvolver, que as mãos de Deus estão sobre a tua vida, que tudo que você tocar será abençoado. Aonde você for, Deus irá te prosperar. Eu profetizo que as pessoas que se ligarem a você, elas serão muito abençoadas em nome de Jesus. Eu profetizo para você, eu profetizo para a sua igreja, eu profetizo para o treinamento que você for dar, aonde você estiver, eu profetizo que você será bem sucedido em nome de Jesus. Amém? Lembre de uma coisa, o treinamento, ele é essencial. Jesus passou 30 anos sendo treinado para exercer 3 anos de ministério. São 10 anos de treinamento para cada ano. Investe-se mais tempo amolando-se o machado do que batendo na árvore. Aplaude ao Senhor. Deus abençoe. Pode fechar aí. Muito obrigado por você que está nos vendo aí. Deus abençoe. Deu para aprender?